que só pode ser um evangelista de verdade, só pode ser uma testemunha eficaz de verdade, aquele que tem o poder do Espírito Santo na vida. Jesus sabia tanto desta necessidade, que ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Compreenda que em Lucas 24, 49, Jesus ele disse: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Igreja, escutem, sem o poder não há eficácia, sem o Espírito Santo não há dinâmica com resultado eficaz. A igreja precisa da presença do Espírito Santo. Pastores, líderes, não ousem entrar em uma missão sem o Espírito Santo. Passará vergonha, será decepcionado, será frustrado aquele que entra nesta tão grandiosa missão sem a presença do Espírito Santo, sem a oração. Escutem, o Espírito Santo ele só vem com oração. Quando nós lemos Lucas, me parece o capítulo 11, a Bíblia deixa claro: aquele que pede o Espírito Santo recebe. O Senhor está pronto e disponível para dar o Espírito Santo a nós, mas é preciso pedir, buscar a presença gloriosa do Espírito Santo. Evangelizar não é fácil. Evangelizar não é apenas entregar um folheto ou fazer movimento. Evangelizar é você estar pronto para testemunhar com ousadia do poder de Cristo Jesus. Agora, quando nós atentamos para essa dinâmica do Espírito Santo, há duas coisas que o Espírito Santo faz em nós. Quando nós lemos Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz no verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em primeiro lugar, o Espírito Santo levou aquela comunidade de 120 crentes a adorar a Deus e a falar línguas estranhas. Isso está claro. Porém, quando também lemos em Atos 2, a igreja não somente falou em línguas, não somente magnificou a Deus, cantando coisas maravilhosas e falando a grandeza de Deus. Em Atos 2,14, ali está o contrário, Atos 2,14, coloca aí na tela. Olha o que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, aqui esse colocar-se de pé não foi uma ação apenas de Pedro. Esse homem que negou Jesus e os 11 que também se esconderam, agora não temia mais o poder dos judeus, não temia mais o poder do sinédrio, não temiam mais as ameaças dos homens, não temia mais quem quer que fosse, porque quando eles se colocaram de pé, era o Espírito Santo levantando eles, era o Espírito Santo colocando eles de pé. Oh, mas como é gostoso um homem, uma mulher viver no Espírito Santo de Deus. Como é maravilhoso um pregador se colocar de pé, cheio do Espírito Santo. Como é gostoso um cantor se colocar de pé, cheio do Espírito Santo. Há muitos que estão se colocando de pé, mas só com a bagagem dele, só com a teologia dele, só com o sistema dele. Agora, quando você se coloca de pé pela ordem do Espírito de Deus, eita glória, eita glória, os resultados são grandiosos. Por isso que a Bíblia diz, quando você lê a palavra do Senhor em Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Quem está disposto a se deixar usar pelo Espírito Santo, quem está disposto a se deixar levar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então escutem, eles magnificaram a Deus em línguas,
eles glorificaram a Deus em línguas, mas ao mesmo tempo eles foram impactados pelo Espírito Santo e começaram a pregar. E a pregação de Pedro, no primeiro momento, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Tudo porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus.